judicial. A população brasileira está habituada de dizer, olha, não adianta prender aqui embaixo que lá em cima solta. Nós ainda ouvimos aqueles, sabe com quem você está falando? Então a minha pergunta é a seguinte: o que a Polícia Federal faz? Vou citar o exemplo do Paraná. Nós temos aqui hoje 2 deputados da Assembleia Legislativa, e a Assembleia Legislativa do Paraná é falada hoje diariamente nos jornais pela sua cúpula diretiva das barbaridades que lá ocorrem. O que a Polícia Federal pode fazer para suprir essa falha gritante que acontece ali na Assembleia? Vou falar de uma forma geral. A Polícia Federal, ao decorrer dos anos, como eu falei no começo ali, ela foi um elemento fundamental nesse mecanismo de repressão e mostrar para a população que todos devem responder criminalmente pelos seus atos. Então todas as operações que tiveram, e a polícia também mostrou o seguinte: nós devemos trabalhar em conjunto. Então todas essas medidas que estão sendo adotadas no campo administrativo, na Assembleia Legislativa, no campo criminal, estão contando com o apoio também da Polícia Federal. Porque nós também temos que as instituições não podem ter muita vaidade entre elas. Você tem que fazer um trabalho às vezes de bastidores, mas todo o aparato da Polícia Federal está sendo disponibilizado para ajudar nesse trabalho de limpeza que está sendo feito em vários órgãos, incluindo a nossa Assembleia. Tá? Então, está sendo feito. Está sendo chamado? Está colaborando com esse trabalho, você pode ter certeza disso. Tá? Está à disposição para colaborar cada vez mais. Alguém mais? Agradeço a participação. Alguém mais? O senhor pode? O senhor quer usar o microfone? Não, acho que não. Eu queria dizer o seguinte: por que na Nova York a criminalidade desapareceu lá? Eu penso que, em parte, foi em razão do seguinte: que lá a gente vê filmes quando o policial chega a prender o indivíduo, não tem conversa, não quer saber, ele prende mesmo, uso da força, luta em cima. Aqui, se for usar a força, o jornal no dia seguinte, que deu os direitos humanos, o cara fez isso, aquilo, aquilo outro. Então não há o respeito com o policial. Infelizmente, para a imprensa e para todo militar, polícia militar é vagabundo. Todo cesto de maçãs tem umas folhas. Isso é que precisa tirar. Agora, nós não vemos os policiais poder revidar. Eles ganham um pouco e saem de casa de manhã, não sabem se voltam à noite vivos, né? Ganhando um pouco. Vem o aliciamento na rua, se a pessoa não tiver um caráter firme, ela vai se ceder. Então tudo isso, eu acho que o pagamento condizente pelo que eles passam é necessário. E outra coisa, instrução até ter um nível. A pergunta do senhor, eu acho que ilustrou o que nós estamos falando. Eu acho que não foi nenhuma pergunta, foi uma complementação. Muito obrigado. Para responder a sua pergunta, só vou responder sobre Nova York, porque acho que o resto foi o que nós estamos conversando, né? Muito obrigado, que o senhor ilustrou os fatos exatamente como parte do que nós falamos. Nova York foi feito esse pacto também, e a questão lá da tolerância zero. Então, assim, vamos banir os pequenos crimes para repercutir nos grandes crimes. Então, para isso, você tem que conscientizar, o que nós estamos fazendo hoje. Conscientizar de que as condutas, por menores que sejam, no campo criminal, elas devem ser punidas. Muitas vezes, até não só com medidas penais, mas também com medidas extrapenais. No campo administrativo, no campo civil, multa, etc. e tal. Mas esse pacto é a valorização do elemento humano também. Você tem que ter um policial estimulado, com essa autoestima elevada, e ele tem que saber que ele é uma autoridade, que ele vai ser respeitado. Por quê? Porque ele se deu ao respeito, ele está preparado. Mas o que o senhor falou, eu agradeço porque ilustrou em muito o que foi discutido. Eu acho que, desculpa pela ordem, o senhor gostaria? Sim, pode. Quer usar? Não, por favor. O senhor faz também. Pode fazer em Vai fazer. A respeito do trabalho desenvolvido em Cascavel. Muito
também, então teve a união da Polícia Federal com a polícia. Qual polícia teve lá que não deu certo? Você está falando do Informante Cidadão? Exato. Então, na verdade, assinamos um documento, né, um pacto ali de cooperação, e que um grupo da Polícia Militar chamado Grupo Samurai faria os braços em conjunto com os nossos agentes, com as nossas equipes policiais, que eu falo agentes, envolve delegados, todo mundo, né, um modo genérico e tal, a estrutura da Polícia Federal e a estrutura do Grupo Samurai, o braço da Polícia Militar. Com uma política de governo, como eu falo, da continuidade, não quero citar pessoas, mas da continuidade, não houve continuidade, o que tirou a estrutura do programa Informante Cidadão e acabou esvaziando o programa. Mas a ideia continuou, a lei hoje ela ainda está viva, ainda não foi revogada. Eu pergunto porque se a polícia era militar, e de polícia estadual, poderia ser aplicada em qualquer cidade, no estado inteiro. Exatamente. É plenamente possível. Por isso que nós estamos trabalhando, continuamos trabalhando, e são ideias que não podem ser desprezadas, que continuam vivas. Quem que bancava a recompensa? A Prefeitura, mediante repasse por meio do Conselho de Segurança. Perfeito. Obrigado. Ok. O assunto é optante, sei que se tivéssemos tempo, levaríamos a noite toda aqui explorando o Dr. Michalowski. Mas tem gente que já está precisando forrar o estômago. Então, eu acho que o Dr. Michalowski talvez possa ter um site que possa ser Vamos fazer uma consultado. conclusão e vou passar para Pois vocês. não. Ok. E logo após o Dr. Michalowski encerrar a palestra, eu vou pedir para que a mesa seja retomada para finalizarmos a reunião. Sim. Vou passar aqui a palavra para o nosso